Oi, bom dia! Esse é o Resenha Esportiva, estamos começando com mais um programa esportivo. Claro, vamos falar do Campeonato Brasileiro, falar de Brasil e Argentina que jogam hoje, 8h30 da noite, anote na sua agenda, tem Brasil e Argentina, 8h30, com transmissão da TV Globo e também do canal Sport TV. O jogo vai ser 8h30, viu gente? Porque tradicionalmente a Globo sempre transmite jogos mais tarde, sempre às 9h30, mas hoje o jogo vai ser às 8h30, é o jogo entre Brasil e Argentina, jogo importante. Já vamos trazer detalhes da seleção brasileira para você aqui, que claro que está acompanhando tudo sobre futebol, e também vamos falar dos jogos do Campeonato Brasileiro, fazer uma projeção dos times que lutam para não cair e uma projeção talvez do provável título do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que é o líder isolado do Campeonato Brasileiro com 68 pontos ganhos, e a seguir vem o Flamengo com 60, só que diminuiu de 11 para 8 pontos. Só que, se você for analisar o contexto do Campeonato Brasileiro, o que está acontecendo é o seguinte: o Flamengo, para ser campeão, precisa ganhar os 6 últimos jogos e torcer para que o Atlético perca todas. Mas acho muito difícil, eu acho improvável que isso aconteça, porque o Atlético Mineiro está muito bem e o time tem 8 pontos, 8 pontos na frente da equipe do Flamengo, e o Palmeiras acho que está a 9. Vamos acompanhar certinho a classificação aqui dos times que brigam pelo título e também. Mas para mim, eu acho que o Atlético é o virtual campeão brasileiro de 2021, na minha humilde opinião. E então vamos ver o que vai acontecer, né? E então eu acredito que o Santos tem tudo para... E agora falando do Santos, tem tudo para conseguir boas vitórias também. Vamos trazer detalhes do Santos, já, pela provável escalação. E mandar um grande abraço, um bom dia ao pastor André Ribeiro. Amém, obrigado meu amigo. Deus abençoe você também, um bom dia para você, para toda a sua família. Obrigado aí pela mensagem aí no chat. Obrigado mesmo, grande pastor, André Ribeiro, pastor, um grande abraço para você, viu meu amigo? E uma ótima terça-feira e uma ótima semana. Bom, agora trazendo todos os detalhes dos jogos do campeonato. Daqui a pouco falar do Campeonato Brasileiro, primeiro vamos falar do Santos, O Santos que tem um jogo amanhã importante, jogo decisivo, joga amanhã contra a Chapecoense. O Santos que veio de um empate em 0-0 contra o Atlético Goianiense no último sábado no estádio Antônio Ascioli em Goiânia. Então o Santos foi um resultado relativamente bom para o Santos. O Santos tirou um ponto, queira ou não, tirou ponto da equipe do Atlético Goianiense. Eu acho que agora o Santos precisa amanhã vencer ou vencer. Amanhã não pode, empate, derrota, não pode acontecer no Santos amanhã. O Santos amanhã é a chance do Santos vencer a Chapecoense. Claro, respeitar o adversário, porque vai ser um jogo complicado, jogo muito difícil. Então o Santos precisa amanhã do resultado positivo. Bom, e o Santos, que pode, quem sabe, pode embalar sequência jogando dentro de casa. Vou explicar o porquê. O Santos, que tem alternado vitórias e derrotas em casa, agora contra o Chapecoense, é fundamental a vitória para embalar na sequência. Porque o Santos agora precisa, mesmo agora, conseguir uma importante vitória amanhã contra a equipe. Porque o Santos está numa gangorra no campeonato, na Vila Belmiro. Porque o Santos, um jogo vence, no outro perde. E foram nos últimos, praticamente 6 compromissos, O Santos que sempre ganhava, perdia. Então o Santos precisa arrancar uma boa sequência de vitórias, porque os próximos jogos em casa, o Santos tem amanhã um jogo contra a Chapecoense, depois tem um jogo contra a equipe do Fortaleza, e depois o Santos tem outro jogo muito difícil, também jogo difícil na última rodada do campeonato, no jogo contra a equipe do Cuiabá. O Cuiabá corre risco de cair, viu? O Cuiabá, São Paulo, o Atlético Goianiense são times que também, e o Bahia, além do Santos, também são times que, se for analisar ainda a tabela dessa gangorra que está o Campeonato Brasileiro, os últimos times que brigam para não cair, então esses times aí correm sérios riscos de cair para a Série B do campeonato. Então tem que tomar muito cuidado. E sendo que o Juventude, o Sport e o Grêmio também lutam para sair da zona da degola, e terão caminhos mais complicados do que os outros que estão brigando para não cair. O Juventude e o Sport que se encontram na zona da degola. O Santos tem que vencer para se afastar cada vez mais, porque pela consta matemática, 45 pontos, parece que o time se salva, não cai, não corre o risco de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Santos precisa vencer ou vencer amanhã, com certeza. E o Vallemes mandou um bom dia, Kleber. Santos sempre pensando, amanhã vencer ou vencer, meu amigo? Vallemes, um grande abraço para você. Amanhã vencer ou vencer. Então amanhã o Santos na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos enfrenta a Chape
Então o Santos precisa engatar uma boa sequência de vitórias. E amanhã, Marinho e Diego Tardelli serão as novidades do jogo, viu? O Santos amanhã poderá contar com Marinho e Diego Tardelli, que não jogaram no jogo contra o Atlético Goianiense. O Santos que não pôde contar com os dois, porque o Marinho foi vetado horas antes, porque teve um quadro gripal, então ele não jogou, não enfrentou o Atlético Goianiense no último sábado, né? Então muitos torcedores ficou perplexos, né? Porque o Marinho não jogou. Agora tá aí esclarecendo o que aconteceu de fato, que o Marinho estava com quadro gripal, não jogou. E também não pôde contar com o Diego Tardelli, que estava com desgaste físico, então não jogou. E também o Lucas Braga que está com lesão leve, lesão de grau 1 ou menos de grau 1, só que uma lesão leve, consideravelmente leve, então provavelmente será preservado nesse jogo, mas o Lucas Braga pode estar já à disposição e, claro, pode estar recuperado já para o clássico de domingo contra o Corinthians. Então o Lucas Braga não jogou também por uma lesão leve, então é uma lesão grau 1 ou talvez uma lesão pouco abaixo da lesão grau 1. Agora, quem não joga mais esse ano é o próprio Velasquez, que sentiu uma lesão grave na coxa esquerda, e é só que uma lesão mais grave. A lesão dele é grau 3. Então, o próprio Velasquez, o zagueiro uruguaio, que o Santos jogou muito bem os últimos jogos, e já sentiu essa lesão no jogo contra o Fluminense, que o Santos venceu por 2-0. Então, ele jogou no sacrifício outros jogos, e onde que aí também a lesão foi se agravando, não aguentou mais. E teve uma lesão grau 3, 5 semanas de recuperação, então praticamente está fora e não volta mais esse ano, né, o zagueiro Velasquez. Então o Santos que agora vai contar na zaga com Luiz Felipe, né, e também o outro jogador, o Kaique, que hoje não joga, aliás, amanhã ele não joga, né, o Kaique, o zagueiro que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então o Kaique vai ser um grande desfalque. O Wagner Palha vai ocupar a vaga amanhã no jogo contra a Chapecoense. O jogo será às 19 horas na Vila Belmiro, 7 horas da noite contra Santos e Chapecoense. E então o Santos que vai, e também o Robson Reis também vai jogar amanhã, pode ser a novidade. Já para você vamos trazer a provável escalação do Santos, né? Vamos trazer para você já praticamente a provável escalação do Santos de amanhã contra a equipe da Chapecoense, né? O Santos que pode, né, que vai ter, que eu acabei de falar, o Marinho e o Diego Tardelli serão as novidades do jogo de amanhã. Então vamos ver, o Marinho que ele assim, está recuperado, né? Ontem ele treinou normalmente no CT Rei Pelé. Hoje o time fará o último treino no CT Rei Pelé, praticamente, claro, o Fábio Carille vai definir o provável time de amanhã contra a equipe da Chapecoense. Então vamos ver, o Santos tem uma semana importante, precisa da vitória, precisa vencer esse jogo, precisa também vencer o Corinthians. Mas o Corinthians vai ser um jogo difícil, sem dúvida, é um clássico, um jogo, todo clássico, todo jogo contra o Corinthians é um jogo sempre complicado. Mas o Santos, claro, o Santos pode, talvez, quem sabe não, pode surpreender, por que não? Porque jogo é jogo, tudo pode acontecer clássico paulista, embora o Santos não leva muita sorte quando enfrenta o Corinthians jogando fora dos seus domínios, fora de casa, ainda mais jogando na Arena Neoquímica, antes lá no Itaquerão. Então o Santos não leva sorte jogando contra o rival lá no Itaquerão. Bom, provável Santos amanhã, provável Santos, com certeza hoje o próprio Fábio Carille vai confirmar aí a provável equipe que entrará em campo, mas por enquanto vamos trazer para você o provável time que vai enfrentar a equipe da Chapecoense. O jogo será às 19 horas no horário de Brasília. Jogo amanhã, jogo importante, jogo decisivo. Amanhã o Santos é vencer ou vencer. Amanhã o Santos não pode deixar a vitória escapar. Mas empate tá bom. Empate não tá bom coisa nenhuma. O Santos tem que vencer. O Santos tem 39 pontos ganhos. Se vencer vai para 42. Então, se quiser, para não passar sufoco nas últimas rodadas, tem que vencer esse jogo. Tem que vencer agora os 3 próximos jogos aí, que serão de fundamental importância. Aí muitos torcedores santistas falam: Kleber, é difícil. É difícil, com certeza, mas nada é impossível. O Santos pode, talvez, por que não? Pode vencer sim, porque às vezes a vontade, quando prevalece dentro de campo, tudo muda. Então o Santos pode superar essas adversidades dentro de campo
adversários complicados e difíceis, e pode, por que não, vencer. Então amanhã o Santos, provável Santos amanhã no jogo contra a Chapecoense às 7 horas da noite, amanhã pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, será de João Paulo, Robson ou Wagner Leonardo, Luiz Felipe e Danilo Boza. O Kaique não joga, né? Tá suspenso pelo terceiro amarelo, levou no jogo no empate em 0-0 em Goiânia contra o Atlético Goianiense, então não joga. Então Wagner Palha ou Robson Reis podem ocupar a vaga do Kaique. O provável time vai ser, vamos lá, João Paulo, Robson Reis ou Wagner Palha, Luiz Felipe e Danilo Boza, Madison e Moraes nas laterais, direita e esquerda, meio de campo, Zanocelo, Felipe Jonathan e Gabriel Pirani. Para mim é o meio de campo ideal. O Santos tem que jogar com esse meio de campo mesmo, porque se jogar o Sanches ali, o Sanches, sabe, ele é um bom jogador, só que o meio de campo do Santos fica aquela muita lentidão. Então acho que o Santos tem uma leveza maior. Luan Henrique vai cair? Eu discordo de você, viu, Luan? Eu acho que você está equivocado. Quem vai cair, quem corre de cair é o São Paulo. São Paulo que não abre o olho contra o Palmeiras, não. O Santos que também tem que vencer. Se não vencer o Chapecoense, pode parar. O time já rebaixado, o Santos tem que respeitar a Chapecoense, mas o Santos não vai cair, não. O São Paulo que corre o risco de cair. Então, um alerta lá no São Paulo, então tem que... Eu discordo de você, o Santos acho que não cai, não, na minha opinião. Eu já falei, o Santos tá muito bem. O Carille, ele equilibrou a defesa do time do Santos. O Santos não tá tomando tantos gols igual tomava quando era com o técnico Fernando Diniz. Embora o Santos é um time muito fraco, o ano que vem, claro, escapando-se, permanecendo na Série A, tem que reforçar o elenco no ano que vem. Porque o Santos com esse elenco não vai longe, não. Essa é a minha humilde opinião. Bom, o Santos que tem 39 pontos ganhos amanhã, o time ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, então o Santos precisa vencer a Chapecoense amanhã, que é a lanterna com apenas 15 pontos somados. Então o Santos vai enfrentar a provável rebaixada Chapecoense, então amanhã. Então fiquem ligados, amanhã tem Santos e Chapecoense, amanhã na Vila Belmiro, a partir das 7 horas da noite, com transmissão do canal Premier e também do TNT, que era o antigo Esporte Interativo, que detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Bom, então vamos agora trazer detalhes, vamos trazer a tabela dos jogos do Campeonato Brasileiro, só para fazer uma atualização para vocês dos times que brigam para ser campeão, outros que brigam para se classificar para a Libertadores e alguns que podem ganhar a vaga para a Copa Sul-Americana, tá bom? Vamos fazer para vocês aqui rapidinho. E parabenizar o Botafogo do Rio. Ontem o Botafogo venceu o Operário de Ponta Grossa do Paraná por 2-1 no estádio do Engenhão, e o Botafogo garantiu a volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Botafogo do Rio, que ganhou roubado em 95 do Santos, em uma forma vergonhosa, graças ao árbitro estrela solitária Márcio Rezende de Freitas, né? Nenhum santista não vai esquecer mesmo, eu inclusive não vou esquecer, mas já aconteceu. Mas claro, agora deixando as mágoas de lado, tem que parabenizar o adversário. Parabéns ao Botafogo pela história que tem, né? Teve Garrincha, Quarentinha, Didi, Zagallo. Então parabéns ao Botafogo que conseguiu, né, o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não é o mesmo a alegria de sempre com o Vasco e Cruzeiro, que infelizmente permanecerão na Série B do Campeonato Brasileiro. É uma pena. Uma das grandes forças do futebol brasileiro vão mais um ano disputar a Série B. Mas vamos torcer para que Vasco e Cruzeiro voltem nos seus dias melhores. Bom, tabela do Campeonato Brasileiro, vamos trazer primeiro os jogos, depois trazer a classificação. Amanhã vamos lá, hoje, terça-feira, tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético, se vencer hoje, já abre uma vantagem de 8 para 11 pontos. Então o Atlético pode ir para 71 pontos ganhos caso derrote, né, a equipe do Atlético Paranaense, que está de olho na final da Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense que vai decidir o título da Copa Sul-Americana neste sábado, 5 horas da tarde, no estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. Jogo entre Bragantino, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, que decidem o título da Copa Sul-Americana. E no outro sábado, dia 27, decisão da Libertadores, também no estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. Um jogo único, semelhante com a final da Liga dos Campeões. O jogo será às 5 horas da tarde, esse jogo entre Bragantino e Atlético Paranaense. E também no outro sábado, dia 27, também no estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, final da Libertadores, entre
Flamengo e Palmeiras. Dois grandes jogos, duas grandes decisões. Bom, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, hoje o Atlético pode já dar um passo importante, já abre uma vantagem de 11 pontos até no jogo do Flamengo amanhã, né? O Flamengo que joga amanhã contra o Corinthians, né? Então hoje o Flamengo, se vencer, vai para 71 pontos ganhos, já abre 11 pontos sobre o Flamengo, que é o vice-líder do campeonato. Então o jogo será às 4 horas da tarde, nesta terça-feira. E também, só que o jogo mais tarde, às 18 horas, 16 horas, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, na Arena da Baixada, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, às 18 horas, Grêmio e Bragantino. E mais tarde, amanhã, já às 7 horas da noite, 3 jogos. Às 7 horas, na Vila Belmiro, Santos e Chapecoense. Também no mesmo horário, às 7 horas da noite, no Independência, América Mineiro e Atlético Goianiense. E também no mesmo horário, na Arena Pantanal em Cuiabá e Internacional. E às 8 horas teremos no Estádio Castelão em Fortaleza o clássico cearense, Fortaleza e Ceará. Também, só que jogo às 8h30 da noite, 2 jogos. Clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, às 20h30. E também no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, Juventude e Fluminense, tá bom? Esse jogo do mesmo horário de Palmeiras e São Paulo. 9h30, nesta quarta-feira, jogam no Maracanã, 21h30, com televisão, TV Globo amanhã. A Globo transmite hoje, 8h30, Brasil e Argentina. E amanhã, às 9h30 da noite, a Globo transmite também o jogo do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Corinthians. O Flamengo que está de olho no jogo da equipe do Atlético Mineiro, caso perca, tropece contra a equipe do Atlético Paranaense, perdendo o jogo, claro, aí o Flamengo venceu, o Flamengo já diminuiria de 8, né, para 5 pontos, né, a vantagem que o Atlético Mineiro tem. Mas eu acho dificilmente o Atlético Mineiro perde esse título. Eu acho que o Atlético, na minha opinião, vence a equipe do Atlético Paranaense, na minha opinião, acho que até vence. Então eu acho que o Galo tá muito próximo do título, na minha humilde opinião. E amanhã, o jogo dos desesperados, às 21 horas, Sport e Bahia. O Sport, se perder amanhã, eu acho que, na minha opinião, matematicamente já pode dar adeus à permanência do Campeonato Brasileiro e pode cair mesmo para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport, que não está muito mal do campeonato, é um time mais fraco, né? Acho que mais fraco que o Santos, tecnicamente, né? Porque o Santos só não cai porque outros times são piores, mais fracos tecnicamente do que o Santos. Pelo amor de Deus, horrorosos os outros times. Então o Santos amanhã não pode dar o luxo de perder o jogo contra a equipe da Chapecoense, que já está rebaixada. E com todo respeito a Chapecoense, o Santos tem que partir para cima e vencer o adversário. Bom, a classificação: Atlético Mineiro 68, Flamengo em segundo 60, Palmeiras em terceiro 58, em quarto Bragantino 52, em quinto Corinthians 50, em sexto Fortaleza 49, em sétimo Internacional 47 e também em oitavo Fluminense 45, em nono América Mineiro 44, em décimo Ceará 42, 11º Atlético Paranaense 41, 12º Santos e Cuiabá com 39, em 14º Atlético Goianiense e São Paulo com 38, em 16º Bahia e Juventude com 36, o Bahia que está empatado com o Juventude, mas está fora da zona da degola. O Bahia que está com acho que com saldo de gols, acho que com uma vitória a mais do que a equipe do Juventude. O Bahia que tem 9 vitórias contra 8 do Juventude, os dois têm 36. Então o Bahia, por uma vitória a mais, está fora até o momento da zona da degola, está empatado com o Juventude. O Sport tem 30, 19º Grêmio 29, na lanterna já rebaixada matematicamente a Chapecoense com apenas 15 pontos ganhos. Então, gente, o Campeonato Brasileiro está aí, ó. Eu acho que, na minha opinião, a briga, é claro, o Santos infelizmente corre esse risco ainda, mas tem que vencer a equipe da Chapecoense para se livrar, para não passar sufoco nas últimas rodadas. O Santos é essencial vencer esse jogo contra a Chapecoense, vencer também, possivelmente ou não, é um jogo, não vou falar que é impossível, mas é muito um jogo difícil e complicado, o clássico contra o Corinthians, mas se vencer vai ser ótimo. O Santos, e se o Santos conseguir também vencer o Fortaleza, o Santos já fica numa situação mais confortável
nas 3 últimas rodadas, né, nos 2 jogos fora de casa contra a Inter e depois contra o Flamengo. Para mim é então improvável o Santos que consiga vencer esses 2 jogos, principalmente o Flamengo, né, porque o Flamengo tem um time muito forte. Então acho improvável o Santos que consiga derrotar o Flamengo. Se empatar é lucro, na minha opinião. E na última rodada já o Santos já com a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, já jogando a última rodada contra o Cuiabá. Então o Santos não pode deixar para as últimas rodadas, né, assim, brigar para não cair. Então o Santos já tem que vencer esses jogos agora que restam. Se arrancar tiver uma arrancada, vamos lá, de 3 ou 4 vitórias, vai ser ótimo, porque aí o time já se mantém na Série A e também menos riscos de cair para a Série B do campeonato. Então, dependendo da combinação de resultados. Mas o Santos não pode se preocupar com os adversários, com os concorrentes, não. O Santos tem que continuar fazendo a sua parte, vencendo os jogos. Isso é o mais importante. Ganhando em casa, melhor ainda. Tem que ganhar em casa, porque em casa não deixa de ser obrigação. Então, a briga está aqui, ó, entre, vamos lá, Santos, Cuiabá, com 39, Atlético Goianiense e São Paulo, 38, Bahia e Juventude, 36. Viram só, o São Paulo e o Atlético Goianiense estão a 2 pontos da zona do rebaixamento. E o Santos e o Cuiabá estão a 3 pontos da zona do rebaixamento. Então por isso que eu estou falando que o Santos precisa vencer a Chapecoense amanhã. O Santos precisa da vitória, porque esse Campeonato Brasileiro, essa rodada aí está muito embolada. Times que brigam para não cair. Então a equipe do Santos precisa da vitória mesmo, precisa vencer o jogo, tem obrigação mesmo de derrotar a equipe da Chapecoense, porque se perder amanhã ou empatar vai ser vergonhoso e vai ser um péssimo resultado para o Santos. Então o Santos precisa da vitória amanhã, então, porque o Santos está a 3 pontos da zona do rebaixamento. E o São Paulo, quem diria, em São Paulo e o Bahia e o Atlético Goianiense, o São Paulo e o Atlético Goianiense também correm sérios riscos. Se o São Paulo perder e caso o Juventude vença nesta rodada do campeonato, se o Juventude, vamos lá, vença o Fluminense, sendo que pode acontecer do Juventude vencer o Fluminense, aí o Juventude pode passar o São Paulo. E se o São Paulo perder para o Palmeiras, o São Paulo pode terminar essa próxima rodada agora do campeonato na zona do rebaixamento. Então acende o sinal de alerta no São Paulo. Então o São Paulo amanhã precisa vencer o Palmeiras para se afastar da zona do rebaixamento. Igual o Santos tem que vencer a Chapecoense. Só que a missão do São Paulo é mais complicada ainda do que a do Santos. Porque o Santos enfrenta um time já rebaixado, mas o Santos também não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil. O Santos não pode entrar de salto alto, achar que vai ganhar da Chape com facilidade, não é assim. O que o Santos tem que fazer, partir para cima, tentar abrir uma vantagem boa na etapa inicial. Tem condições, pode acontecer de o Santos já abrir o placar, fazer os gols que precisam já no primeiro tempo. Se vencer por 1-0, 2-0 já é goleado. O Santos está ótimo. O importante é os 3 pontos. Amanhã o Santos tem que conquistar os 3 pontos amanhã contra a equipe da Chapecoense. E a missão do São Paulo é complicadíssima. O São Paulo está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Olha só, tem 38, enquanto a equipe olha só, o Juventude e o Bahia tem 36. Se esses dois vencem nessa próxima rodada do campeonato, passa o São Paulo, caso perca para o Palmeiras, sendo que pode acontecer de perder para o Palmeiras, porque é muito difícil ganhar do Palmeiras lá no Allianz Parque, é muito complicado. Então o São Paulo tem que vencer a equipe do Palmeiras para se afastar também na zona da degola. O São Paulo está na mesma situação que o Santos, que o Cuiabá e também que o Atlético Goianiense. Então, olha, é uma gangorra muito grande nesse Campeonato Brasileiro. Então vamos acompanhar. Agora na briga pelo título, que eu acabei de falar, para mim o Atlético ganha esse título, na minha humilde opinião. Pode ser que tropece contra o Atlético Paranaense, mas eu acho que, na minha opinião, o Atlético Mineiro ganha do Atlético Paranaense. O Atlético, na minha opinião, está de olho na Copa Sul-Americana. Eu acho que o técnico deve poupar alguns titulares, então para o Atlético Mineiro é ótimo, porque o Atlético tem agora só esse jogo do Campeonato Brasileiro, que é importante. E também o Atlético Mineiro não só está visando o título do Campeonato Brasileiro, mas também já está visando o título da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense decidem a Copa do Brasil. Acho que lá para a semana que vem já terá a decisão da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Não sei se a semana que vem ou na outra, vamos acompanhar. Qualquer hora vamos trazer para você atualizar, falar sobre a provável
decisão, sim, do jogo, a decisão do campeonato da Copa do Brasil, em que o Atlético também tem tudo para ser campeão da Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense também disputa duas decisões, né? A decisão da Copa do Brasil e também a decisão da Copa Sul-Americana neste sábado. Agora o jogo será 5 horas da tarde contra a equipe do Bragantino. Então são jogos importantes e decisivos para o Atlético Paranaense, também tanto para o Atlético Mineiro, que os times que têm duas decisões e que podem, claro, um dos dois pode conquistar 2 títulos, por que não? Pode terminar o ano com 2 títulos na bagagem. Isso é muito bom, né? Então, o torcedor está muito feliz e o torcedor pode comemorar bastante, quem sabe, ou do Atlético Paranaense ou do Atlético Mineiro, conquistar 2 títulos num ano só. Que legal, hein? E parabéns tanto ao Atlético Paranaense ou ao Atlético Mineiro, que estão na final das respectivas competições. Então, gente, o Atlético Mineiro hoje, para mim, eu acho que vence o Atlético Paranaense, na minha opinião. Eu acho que, para mim, já vencendo, já abre 11 pontos sobre o Flamengo. E caso o Flamengo perca para o Corinthians ou empata, eu acho que aí a caminhada fica difícil. Então, o Atlético Mineiro depende só dele para ser campeão. Tem que ganhar os últimos jogos e acredito que talvez até na antepenúltima rodada, ou faltam 3 ou 4 rodadas, o Atlético conquistando essas vitórias. Sequência de vitórias já pode garantir o título, já faltando 3 rodadas no campeonato. Então, eu acho que o Atlético, na minha opinião, tem tudo para conquistar esse título. Para mim, o Atlético está com a faca e o queijo na mão. Então, depende só dele. É igual os times que brigam para não cair. O Santos também depende só dele. O Santos tem que vencer esses jogos, vencer hoje a Chapecoense. Aí, se o Santos vencer, já ficam uns 3, 4 pontos já sair matematicamente da zona da degola. Então, o Santos tem que vencer os próximos jogos agora para não passar sufoco lá na frente nas últimas rodadas do campeonato. O Santos que tem agora 3 jogos dentro de casa e 3 jogos fora. 3 dentro de casa contra a Chapecoense, contra a equipe do Fortaleza e o Cuiabá, e fora de casa contra Corinthians, Internacional de Porto Alegre e Flamengo no Rio de Janeiro. Então, o Santos tem jogos dificílimos e complicados também. Bom, e rapidinho para você, vamos trazer aqui rapidinho as últimas informações da seleção brasileira. O Brasil hoje, que não vai ter Neymar, viu? O Neymar não joga, está vetado. O Neymar não enfrenta, né, a Argentina hoje. O jogo vai ser Brasil e Argentina jogam hoje às 8h30 da noite, com transmissão da TV Globo. Então o Brasil matematicamente já está classificado, já está na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Então o Brasil precisa ganhar da Argentina vai ser ótimo, porque ganhar deles é muito bom. Embora eu vou falar uma coisa para vocês, o Brasil, eu acho, na minha humilde opinião, que não vai ganhar essa Copa do Mundo. Por que eu falo que não vai ganhar? Porque o Tite de novo. O Tite, ele é daquele jeito, não muda os conceitos dele. E eu acho que, sei lá, não estou muito confiante nessa seleção na próxima Copa do Mundo, na minha humilde opinião. Seleção boa mesmo era aquela seleção da Copa de 70, no México, a de 94, que mostrou garra e vontade para ganhar a Copa do Mundo. Não jogou o futebol brilhante igual jogou a de 70 e a de 82, mas aquela seleção ganhou a Copa do Mundo, né? Se fizer uma comparação às seleções de 82 e 94, tecnicamente a de 82 era melhor, jogava um futebol bonito. Agora se fizer, quem ganhou mesmo a Copa do Mundo foi, né, a seleção de 94. Jogou um futebol com mais garra, vontade do que técnica, né? Um futebol arte, como a gente usa, que infelizmente não existe mais. Aqui, mandar um abraço pro Pedro Painter. Como é que pode jogar futebol dentro de casa, hein? Dentro de casa é que eu falo, dentro do seu estádio, Pedro Painter. Foi o que eu falei. Um grande abraço para você, Pedro Painter, que está aqui assistindo a live. Um forte abraço para você. Então, Brasil e Argentina joga hoje a partir das 8h30 pela 14ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Vamos lá, Brasil e Argentina. Vamos trazer para você aqui hoje com transmissão de Globo e também do canal Sport TV, canal Globosat. Bom, o jogo é válido para a 14ª rodada das eliminatórias e terá transmissão também pela Globo, no site Globesport.com, né, no Globesport.com também, transmissão exclusiva, e também do canal Sport TV. Então o Brasil já está classificado, está tranquilo a seleção brasileira, a seleção que fez uma boa eliminatória, mas na minha opinião, eu acho que na minha opinião o Brasil eu acho que não vai muito longe na Copa do Mundo, na minha opinião. Pode ser que eu esteja enganado, vamos ver.
mas não acredito muito na seleção, não. Bom, o Neymar, então, não joga. O Neymar, né, que sentiu um desconforto muscular e também não viajou para São Juan, onde vai ser o jogo de hoje à noite entre Brasil e Argentina. E também os argentinos precisam vencer o Brasil, porque eles dependem, né, também estão de olho no jogo entre o Chile, Colômbia e Uruguai. Então a Argentina pode, se acaso derrote, sempre não vai ser em cima do nosso Brasil hoje, da seleção brasileira, aí eles podem carimbar acho que a segunda ou terceira vaga já matematicamente para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Então vamos ver o que vai acontecer. O Brasil hoje tá tranquilo. A seleção brasileira joga para cumprir tabela, porque já está classificado, venceu a Colômbia por 1-0, um jogo horrível, né? O jogo na última quinta-feira foi um jogo fraco tecnicamente, não foi um jogo bom, mas o Brasil, claro, mesmo assim venceu o jogo, embora não me convenceu o futebol da seleção brasileira. Então o Brasil hoje tem que vencer a Argentina para, né, pelo menos, porque eu acho que, na minha opinião, o futebol hoje, o que é mais gostoso é ganhar deles, cara. Eu acho que ganhar da Argentina é sempre bom ganhar da Argentina. Então vamos lá, a Argentina, que com o técnico Scaloni, o provável time da seleção, né, que é escalado, que vai entrar em campo hoje contra o Brasil e Argentina hoje à noite às 8h30, Martínez, Molina, Romero, Otamendi e Acunha formando a defesa, meio campo com Paredes, Depou e Lo Celso, e o ataque com Di Maria, Messi e Lautaro Martínez. Esse é o técnico Scaloni, que é o técnico da seleção da Argentina, que vai colocar. Esse é o time da Argentina que vai enfrentar o Brasil hoje à noite. Então vamos lá, repetindo para vocês que estão assistindo aqui agora: Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi e Acunha, formando a defesa, Paredes e Depou e o Lo Celso formando o meio de campo, e o ataque com Messi, Di Maria e Lautaro Martínez. Esse é a seleção da Argentina que enfrenta o Brasil. E o Brasil com o técnico Tite, sem Neymar. Neymar não joga, o Neymar está vetado, sentiu uma lesão, então o Neymar está fora do jogo no clássico contra a Argentina. Vai ser um baita desfalque da seleção. Vamos lá, então o desfalques da seleção brasileira, vamos trazer para você que rapidinho. O Tite vai fazer umas 3 mudanças, né? Éder Militão treinou no lugar do Thiago Silva, e Matheus Cunha de Gabriel Jesus. Casemiro suspenso dará lugar a Fabinho. Desfalques, 2 jogadores, né? Também o Roberto Firmino e também o zagueiro Lucas Veríssimo. O Tite é um fanfarrão, né, cara? Vou falar porque ele é um fanfarrão. Além de ser um clubista, é um fanfarrão. Porque quando o Lucas Veríssimo estava arrebentando no Santos, ele não convocou o Lucas Veríssimo uma vez. Agora, só porque ele está no Benfica, está na Europa, ele convoca? Dá um tempo, né, Tite? Você já deu o que tinha que dar. Seja fora da seleção. Não gosto. O Tite, ele é muito clubista. Eu não gosto do Tite, cara. Então, por isso que eu falo que o Brasil não vai ganhar a Copa. Quando ele estiver lá, o Brasil não vai ganhar essa Copa do Mundo. Pronto, falei. Eu acho que tá por fora, viu? Além de ser um técnico clubista, desvaloriza os jogadores que jogam no futebol brasileiro, infelizmente. Bom, pendurados a seleção brasileira, né? Que o Brasil já está classificado, né? Então, o Santos não vai ter o Roberto Firmino, o zagueiro Lucas Veríssimo, também perdeu o Casemiro e suspenso, não joga, que recebeu o segundo amarelo, o terceiro amarelo, né, no jogo contra a Colômbia, então não joga também o Casemiro. E o Neymar, com dores musculares, também não viajou, está vetado, não joga contra a Argentina. E pendurados estão Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, também Fabinho, Gerson, Lucas Paquetá, Neymar e Gabriel Jesus. Entre os não convocados, ainda o Richarlison, Bruno Guimarães e Gabriel Barbosa, o Gabigol, que também são os jogadores que não foram convocados. Bom, provável Brasil que entra em campo hoje com Alisson, Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Alexandro, formando a defesa. Meio campo com Fabinho e Fred e Lucas Paquetá, né? Lucas Paquetá, que vai ser um meia de articulação, vai ser um falso meia. E o ataque vai ser Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rafinha. Esse é o Brasil que enfrenta a Argentina. Então esse é o time com Vini Júnior, Matheus Cunha e Rafinha, formando o trio de ataque da seleção brasileira, e Lucas Paquetá jogando mais recuado, né, que vai jogar no meio campo ao lado de Fabinho e Fred. Então o Brasil hoje, já com a classificação, já só para cumprir tabela, enfrenta a seleção da Argentina. Então anote na sua agenda: Brasil e Argentina hoje, 8h30 da noite. O jogo será na cidade de São Juan,
a San Juan, na Argentina. O jogo seria no estádio Monumental de Núñez, mas transferiu o jogo para San Juan, outro estádio. A expectativa é de estádio lotado, a torcida argentina vai lotar, com certeza, que agora está liberado, né, devido a estar controlado, né, como manda a Anvisa e também o Ministério da Saúde, que agora os estádios podem ter públicos, mas claro, seguindo como manda o protocolo, os usos de máscaras, álcool em gel, então todos os cuidados possíveis. Então hoje a expectativa de estádio lotado. Então Brasil e Argentina hoje a partir das 8h30 da noite, então anote na sua agenda, Globo e Sport TV, com a transmissão dos canais aberto e fechado, né, Globo e Sport TV, que é da Globosat, que transmitirão este jogo clássico sul-americano entre Brasil e Argentina. E amanhã, também anote na sua agenda, amanhã no canal Premier, amanhã tem jogo entre Santos e a equipe da Chapecoense, e também teremos o jogo Palmeiras e São Paulo às 8h30 da noite, também com transmissão do Premier. E no canal Sport TV e Premier, e também canal e TV Globo, Flamengo e Corinthians amanhã jogam pelo jogo à noite, 9h30 da noite, né? Flamengo e Corinthians jogam às 9h30, Palmeiras e São Paulo 8h30, e o jogo do Santos mais cedo às 7h da noite, tá bom? Santos e Chapecoense, Palmeiras e São Paulo, duas transmissões exclusivas do canal Premier, tá bom? Flamengo e Corinthians, o jogo com transmissão da TV Globo amanhã, tá bom? O jogo será às 9h30 da noite, então a Globo transmite o jogo Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, e amanhã pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Corinthians. A todos vocês, um forte abraço, mandar um abraço pro Pedro Painter, que está dando umas pentelhadas aqui, esse bate o recorde, como diz o Eduardo Correia. Um grande abraço para você, Pedro Painter, a todos, né, Pedro Painter, né, também o pastor André Ribeiro, Val Lemes e Luan Henrique, que falou que o Santos vai cair. Discordo dele, o Santos não cai, o Santos vai permanecer na Série A, tem que permanecer. E o importante é que o Santos vença amanhã a equipe da Chapecoense. O Santos tem que vencer ou vencer. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E hoje com vitória do Brasil, e amanhã com a vitória do Santos.